Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo de número 14. Faremos a leitura do verso de número 12 até o verso de número 21. Marcos, capítulo de número 14, do verso de número 12 até o verso de número 21. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura, sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nós estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua casa e mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra, ela é aberta para ser exposta nesta noite. Peço a Ti, ó Senhor, ao Senhor que é o Deus que usa os Teus servos na proclamação do Evangelho, que o Senhor me use com graça e me use, ó Deus, de modo que a Tua palavra seja exposta com clareza para a edificação do Teu povo que aqui se encontra. Ó Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Usa, ó Deus, o Teu servo, que possamos ser pelo Senhor exortados, que possamos ser pelo Senhor consolados, que possamos, ó Deus, por Ti, através de Ti, da Tua palavra, sermos instruídos. Ó Senhor, fala conosco, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na última exposição, meus irmãos, do Evangelho de Marcos, nós tivemos a oportunidade de contemplarmos um plano maligno sendo feito, mas ao mesmo tempo tivemos a oportunidade de ver que entre esses planos malignos sendo traçados, algo muito belo acontece. Nós vimos que entre o pensamento maligno dos sacerdotes, escribas, fariseus para tirar a vida de Cristo, e entre também os planos e a negociação perversa de Judas com os homens para tirar a própria vida do Senhor Jesus Cristo, nós vimos que entre essas duas partes do texto de Marcos, no capítulo 14, nós encontramos a passagem de uma mulher que age com grande generosidade, ungindo o Senhor Jesus Cristo, que haveria de morrer. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, vai louvar a atitude daquela mulher. Atitude esta que foi louvada por Cristo, contudo, pelos seus discípulos, especialmente por Judas Iscariotes, foi reprovada.
E Judas tinha uma cobiça, um interesse grande demais pelo dinheiro. Ele vai apresentar uma falsa piedade. Isso aí poderia ser vendido e ser dado aos pobres, quando na realidade ele estava interessado era em encher o próprio bolso dele. E então nós contemplamos ali um contraste grande entre uma mulher numa devoção sincera a Deus e os seus discípulos grandemente perdidos e pensando coisas grandemente equivocadas naquela ocasião. Aqui agora, meus irmãos, nesta porção que nós iremos considerar, nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo seguindo em frente com o seu propósito. E em sua caminhada, nesses últimos dias, nessas últimas horas da sua caminhada neste mundo, ele está ali agora indo junto aos seus discípulos para uma última refeição com eles. Um momento particular entre ele e os seus discípulos. Mas enquanto ali estavam desfrutando de um momento tão singular, tão marcante, um outro homem é indicado. E ele estava com intenções realmente perversas para com o seu próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que nós veremos hoje neste texto. O versículo de número 12 vai nos dizer o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então vejam, meus irmãos, aqui seria o 14º dia do mês de Abib. Era realmente o dia em que eles deveriam se reunir para então sacrificar o cordeiro e comer o cordeiro. Era a festa da Páscoa, um evento grandemente especial, o evento mais especial do povo de Deus, não somente no Antigo Testamento, mas ainda naqueles dias de Cristo. E era, meus irmãos, realmente algo muito especial, porque marcava um evento por demais grandioso. E o povo de Deus deveria observar isto, porque o próprio Deus havia ordenado. Vocês devem se recordar, o próprio Senhor Deus ordenou que o seu povo deveria celebrar aquela festa por estatuto perpétuo. E eles deveriam sempre fazer isto, porque o que Deus fez no passado foi realmente algo muito grande. E o que foi que Deus fez? Nós contemplamos no livro de Êxodo, quando o povo do Senhor está sendo escravizado, passaram muito tempo no Egito, 400 anos. O Senhor então vai levantar um homem chamado Moisés para libertá-los da escravidão do Egito. Contudo, enquanto o Senhor Deus queria que Moisés servisse como este homem, que serviria como uma espécie de redentor, mediador, salvador do seu povo, indo exortar Faraó, o que nós encontramos é um Faraó com um coração endurecido. Coração endurecido por também endurecido por ele mesmo. Um homem que de forma alguma estava querendo se sujeitar àquilo que ele estava experimentando, e as palavras do próprio Moisés e Arão ali juntos. Mas quando as pragas estavam caindo sobre ele, em vários momentos ele pensou, não, deixa essas pessoas irem. Mas o coração era endurecido. Então veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, nona praga. E aquele homem, ele está ainda grandemente duro e resistente a tudo isto. E então o Senhor vem com a última praga, ou a morte dos primogênitos. Morte esta que envolvia não somente a morte de filhos de egípcios, mas poderia também morrer até mesmo o filho do povo de Deus. Só seriam salvos se o sangue de um cordeiro fosse colocado nos umbrais das portas. E então as casas que estivessem com esse sangue do cordeiro nos umbrais
das portas, eles não seriam mortos. A ira do Senhor passaria por cima deles. Eles seriam libertos do juízo do Senhor. E então o Senhor estabeleceu a Páscoa, que marca este evento extraordinário e que o povo do Senhor celebrava com grande alegria. Inicialmente tratava-se de uma festa, meus irmãos, que era feita familiarmente. Eles se reuniam para comer um cordeiro, haviam ervas amargas, haviam elementos vários que nós trataremos com mais clareza no próximo sermão, quando falaremos sobre a ceia do Senhor. Mas haviam elementos envolvidos e eles deveriam ali consumir aquele cordeiro. Posteriormente é estabelecido que o cordeiro deveria ser morto no templo e que em Jerusalém eles deveriam subir para celebrar tal Páscoa, semelhantemente ao que o próprio Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele subiu para Jerusalém, para lá então no templo ser o cordeiro sacrificado e para que eles pudessem então celebrar a Páscoa naqueles dias. Estava lá Cristo, de fato, cumprindo aquilo que a lei exigia. Então, quando o texto vai nos falar, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, não está simplesmente querendo apontar para um momento ou em que ocasião Cristo está, e simplesmente para apontar a ocasião. Quer marcar um evento e apontar justamente para aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo estava para experimentar naqueles dias. Cristo estava ali, reunindo-se com os seus discípulos para fazer algo que prefigurava aquilo que ele estava para experimentar na cruz. Porque, meus irmãos, como nós sabemos, como o próprio João Batista, precursor do Senhor Jesus Cristo, vai dizer, quando contempla o Senhor Jesus Cristo, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que Cristo era aquele que estava ali para então, naquilo que nós podemos chamar de um novo êxodo, experimentar no seu próprio corpo a ira de Deus, para que então o povo eleito dele não experimentasse a ira, mas que essa ira passasse por cima de nós. Ele então está apontando para isto e naquela ocasião ele haveria de celebrar isto junto aos seus discípulos, a última Páscoa de Cristo. A última Páscoa dele naquele momento, junto aos seus queridos e amados discípulos, amigos pessoais dele. Porque é exatamente isto que eles eram, amigos de Cristo, e com ele caminhavam ali. Então, enquanto eles estavam, meus irmãos, para celebrar este evento tão extraordinário naqueles últimos dias da vida de Cristo, eles então têm de preparar tais coisas. E é interessante o que acontece, porque enquanto eles estavam ali para a celebração da Páscoa, os seus discípulos falaram: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então eles estão preocupados e eles, como homens plenamente conscientes do que deve acontecer, eles sabiam que as coisas deveriam ser bem preparadas para este evento. Não poderia acontecer de qualquer forma, não, nunca. Então o que é que Cristo faz? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então,
Percebam, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele está nos seus últimos dias de vida. Mas notem o grande interesse dele em não somente cumprir a lei, mas em estar junto aos seus discípulos naquelas últimas horas da sua vida. E percebam, meus irmãos, que ele está aqui determinado. Cristo sabe o que está para acontecer. Cristo sabe o que ele está para experimentar ali. Em poucos dias, Cristo estava saindo de Betânia quando ele fala com os seus discípulos. Os seus discípulos são enviados, então, para Jerusalém, para ali organizarem aquilo. Ele tinha se hospedado em Betânia anteriormente. E ele está caminhando para lá. E então, os seus discípulos vão à frente. O texto em Lucas, capítulo 22, que vai narrar este mesmo evento, a partir do versículo 7, vai nos dizer o seguinte: quais foram os discípulos que ele enviou? Diz assim, verso 8: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então ele enviou aqueles discípulos seus, que eram os seus discípulos mais chegados realmente naquele momento. Eles são enviados para isto, e eles são enviados para preparar tudo aquilo, e é interessante. O Senhor Jesus Cristo deseja fazer este momento com seus discípulos um momento realmente muito marcante. Ele está determinado a seguir em frente com isso, ainda que saiba o que ele está para experimentar. E é interessante percebermos que Cristo, ele como que organiza tudo isto. E o texto nos sugere, meus irmãos, que parece que Cristo está fazendo isso de um modo bem cuidadoso. Como se de alguma forma não quisesse até mesmo que o próprio Judas soubesse daquilo que estava para acontecer. Há como que uma espécie de plano. Olha, vocês vão até a cidade e lá vocês encontrarão um homem caminhando. Ele caminha com o quê? Seus discípulos deveriam ir e eles vão encontrar um homem com um cântaro de água. Então há sinais muito bem determinados do que eles deveriam encontrar. Não era comum naqueles dias, meus irmãos, homens andarem com cântaros de água na cabeça. Este era um serviço comum das mulheres naqueles dias. Em algumas ocasiões, haviam homens fazendo algo desta natureza, mas só faziam homens este serviço quando havia uma família muito rica e de posses, que tinham então servos ao seu dispor, e então muitas vezes esses servos iam e carregavam cântaros nas suas cabeças. Mas, como naqueles dias a maioria das pessoas eram pessoas desprovidas de recursos, as mulheres é que tinham esta responsabilidade. Então, quando nós encontramos Pedro e João indo até aquele lugar, ele vai dizer: olha, vocês vão encontrar este homem, é um sinal. Então era rápido, era fácil eles encontrarem. Opa, está aqui um homem com um cântaro na cabeça. Quando vocês contemplarem este homem, sigam ele. E então, quando ele chegar na casa, aí aqui então há uma dúvida. Não sabe, alguns vão dizer: será que era a casa deste homem? Talvez não, talvez ele seja um servo. E ele está indo à casa do seu senhor. Então vocês devem seguir este homem, vai até a casa onde ele está e então fala com o dono da casa. Onde ele entrar, que o mestre pergunta. Então eles vão dizer: olha, o mestre pergunta para aquela pessoa, o dono da casa. O dono da casa, então, era alguém que sabia quem era o mestre. Este homem certamente sabia que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns vão sugerir que talvez era alguém que caminhava como um discípulo de Cristo, alguém que tinha uma simpatia por Cristo naquele contexto, naqueles dias. Onde está o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os discípulos? E ele então vai mostrar um espaçoso cenáculo mobiliado. Talvez, meus irmãos, no primeiro andar desta casa. E isto pode nos sugerir e reforçar, inclusive, a ideia de que era realmente um homem de grandes posses. Porque as casas naqueles dias eram uma casa nivelada por baixo. Aqueles que possuíam recursos
tinham casas maiores, até com um primeiro andar, varandas e coisas mais. Então era um lugar grande, espaçoso, para que eles pudessem então se reunir para celebrar a Páscoa naqueles dias. Alguns vão dizer que provavelmente era a casa do pai de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas não sabemos com certeza. O ponto é, justamente o que Cristo falou aconteceu igualzinho. Cristo pode fazer isto como Deus, sabendo exatamente o que haverá de acontecer. Ele pode ter feito um plano tratando com essas pessoas, deixando tudo bem organizadinho, para que este momento singular, de fato, não deixasse de acontecer. Ele precisava fazer isto. Nós podemos, meus irmãos, inicialmente notar a serenidade de Cristo em todo esse processo. Porque imagine você, no seu último dia de vida, nos seus últimos dias de vida, como estaria o seu coração num momento como este? O que você gostaria de celebrar em um momento como este? Será que você estaria em paz, convicto e resoluto para fazer tudo? Veja que Cristo, meus irmãos, ele está são. Cristo ele está plenamente consciente de tudo. E ele mesmo organiza tudo, para que aquele momento único junto aos seus discípulos possa ser celebrado. Ele queria um momento de comunhão junto àqueles que eram os seus chegados. E ele estava, meus irmãos, revelando aqui plena convicção daquilo que ele deveria passar. A paz no seu coração. Ele sabe que ele deve passar por tudo isto, porque era aquilo que havia sido determinado. Vejamos também e percebamos a diligência dos discípulos em organizar tais coisas. Eles preparam tudo devidamente. Eles organizam tudo para que nada possa sair dos conformes. E eles vão confiando na palavra do Senhor de que tudo estaria devidamente pronto para que eles pudessem encontrar um lugar e ali celebrar a Páscoa. E eles são diligentes ao fazer tais coisas naquele momento, preparando a Páscoa. E como, meus irmãos, isso pode nos ensinar algo acerca de uma preparação para algo que é sagrado. A Páscoa era sagrada para o povo do Senhor. A Páscoa, nós sabemos, e falaremos melhor sobre isso na próxima exposição, foi substituída pela ceia do Senhor. Esses homens estão com temor a Deus, em obediência ao seu Senhor Jesus Cristo, tentando preparar tudo para que eles então possam celebrar aquilo de um modo muito especial e particular. Isso já nos indica como devemos tratar as coisas de Deus com grande seriedade e preparação diligentes. Nós não podemos considerar as coisas de Deus, como a ceia hoje em nossos dias, como algo banal, como algo comum, que não exige ou requer de nós algum tipo de consideração séria e uma preparação diligente das coisas. Não somente dos elementos da ceia, mas também de nós mesmos, ao nos aproximarmos deste evento. Aqueles homens certamente se purificaram para isso, irmãos, porque havia um processo de purificação para então poder celebrar tal coisa. E como é necessário que entendamos isto, ainda que os elementos não sejam os mesmos, é um sacramento de Deus, ordenado igualmente pelo mesmo Deus que ordenou no passado e que deve então ser tratado com grande temor e reverência por nós. E nós devemos preparar a nossa alma e preparar tudo o que pudermos
para que todas as coisas possam caminhar bem para quando nós nos aproximarmos da mesa do nosso Senhor. Esses discípulos, eles foram diligentes e eles foram obedientes, fazendo exatamente aquilo que Cristo havia dito. E aqui mais um ponto importante. Eles foram obedientes e confiaram em Cristo. Cristo disse, eles saíram de Betânia, foram até lá. Puxa, o Senhor mostra, vocês podem confiar em mim, o que eu falo realmente acontece e vocês podem e devem fazer tais coisas. E a obediência deles, meus irmãos, e a diligência desses homens deve nos falar muito sobre como nós temos caminhado diante de Cristo e sob a orientação de Cristo. Será que nós temos confiado nas palavras de Cristo como estes homens confiaram? E será que nós temos sido obedientes àquilo que Ele ordena para que façamos? Ou será que nós muitas vezes temos tratado com desconsideração as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, agindo então assim com desobediência a Ele? Meus irmãos, uma marca evidente daqueles que conhecem verdadeiramente a Cristo é uma vida de verdadeira obediência a Ele e confiança absoluta nele, nos seus planos e na sua vontade. Se o Senhor então ordena tais coisas, segundo a sua palavra, nós podemos não ouvir as palavras de Cristo faladas diretamente como os discípulos ouviam naqueles dias, mas nós ouvimos as palavras de Cristo através da sua Escritura Sagrada. E faremos muito bem se atentarmos àquilo que Ele diz com diligência na nossa vida. Não somente no que diz respeito aos nossos deveres particulares, mas também no que diz respeito à nossa devoção pública junto ao povo de Deus. Sobretudo nós que somos liderança da igreja. Sobretudo nós, como pastores, presbíteros, diáconos, somos chamados a ouvir a voz do Senhor, a procurar confiar nele e fazer exatamente como ele disse, fazendo valer a sua vontade, não a nossa vontade, não os nossos próprios interesses, não as nossas próprias preferências, mas aquilo que o próprio Senhor fala na sua palavra. Se Ele ordena, é bom. E se é bom, nós devemos praticar. Estava lá, meus irmãos, Cristo com os seus discípulos. Queria certamente, meus irmãos, se deleitar com eles naquele momento. Queria certamente desfrutar de uma companhia. E que momento especial seria aquele se uma informação não tivesse entrado ali naquele momento, em razão de um homem mau que estava no meio deles. Sabe aquele momento em que você está desfrutando de um momento tão bacana, tão maravilhoso, e então chega uma notícia muito triste, e você, puxa, como desfrutar desse momento agora? Recebi a notícia que fulano de tal morreu, um familiar. Fica difícil, não é? Quando algo dessa natureza acontece, estamos lá celebrando algo e então, notícia, sabemos que alguém da nossa família está grandemente enfermo. Isso nos abate. E é interessante, meus irmãos, porque estavam eles ali reunidos para celebrar a Páscoa. Então, ao cair da tarde, verso 17 vai nos dizer, foi com os 12 o Senhor Jesus Cristo, aquele lugar. E então eles se sentaram à mesa, verso 18, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Imaginem. Veja, Cristo não disse isso imediatamente assim que chegou lá. Alguns eventos aconteceram ali no meio de tudo isto. Depois de um período de tempo em que eles estavam ali reunidos, Cristo então lança essas palavras diante dos seus discípulos naquele momento. Aquele que está, então, aquele que comia com ele, aquele que come com ele, haveria de traí-lo.
Ele vai dizer mais à frente, aquele que mete comigo a mão no prato, comendo das ervas que estão lá, num molho muito bem preparado para aqueles dias de festas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo apresenta para eles uma declaração solene e que faz com que o coração desses homens fique grandemente espantado. Eles ficaram espantados naquela ocasião. Ele estava para ser traído. Cristo estava consciente disto. Ele quer que os seus discípulos saibam disto. Todos os 12 estavam ali naquele momento. Meus irmãos, a traição é algo terrível. E a traição, ela só pode acontecer quando as pessoas envolvidas têm alguma intimidade. É o marido e a esposa, o marido e mulher, intimidade, traição. É difícil. Amigos próximos, então a pessoa trai a sua amizade. É um homem que está envolvido com um exército e então ele trai o seu exército parceiro, entregando então os seus amigos nas mãos dos seus inimigos. Está ali, meus irmãos, Judas agindo assim. Mas ele não está ali para trair qualquer pessoa. A traição, em qualquer medida, é algo ruim. Mas ele está ali para atrair o próprio Senhor Jesus Cristo. O seu amigo íntimo. Meus irmãos, aquele que cuidou de Judas. Aquele que chamou Judas para o apostolado. Aquele que sustentava Judas. Aquele que dava a Judas tudo aquilo que ele precisava. Aquele que estava junto a Judas em todos os momentos da sua caminhada. Nós encontramos então Cristo tendo de falar tal coisa e certamente, meus irmãos, com o seu coração compungido. Certamente Cristo, em alguma medida, quando ele vê mais à frente Judas indo fazer o que ele deveria fazer, a Escritura nos dirá, o seu coração estava compungido. É como se ele ficasse triste ainda que soubesse que Judas deveria fazer tal coisa. Mas ele está certo do que Judas deve fazer. Alguém está aqui no nosso meio. Meus irmãos, veja, se no próprio meio dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo havia um traidor, alguém que não era do povo, nós podemos estar certos, no meio da igreja de Cristo também sempre existirá. Aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas que não passam de inimigos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que estão prontos a, em ocasião oportuna, por coisas miseráveis como Judas, por poucas moedas, entregar o próprio Senhor Jesus Cristo abandonando-o. Estava ali, meus irmãos, no meio da liderança escolhida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que situação. Era este homem, Judas Iscariotes. Mas notem também o seguinte, ele vai dizer que este homem o trairá. Só que ele não indicou ainda quem é. O que estas palavras de Cristo vão provocar nos seus discípulos naquele momento? Meus irmãos, eles começaram a entristecer-se, o texto nos diz, e a dizer-lhe um após o outro, porventura, sou eu? Vejam, meus irmãos, eles ficam abatidos com aquilo que é dito. Eles começam a ficar preocupados com aquela situação. Então os 11, um por um,
será que sou eu? Mas sou eu, Senhor? Não sou eu não é Senhor. E vejam, meus irmãos, que é como se o Senhor Jesus Cristo quisesse fazer até mesmo com que eles, de alguma forma, passassem a vasculhar os seus próprios corações. Porque o que é que aqueles homens fazem naquela ocasião? Quando eles se questionam e perguntam a Cristo, isto mostra uma preocupação legítima e sincera destes homens. De 11 destes homens. E é como se eles passassem a examinar os seus próprios corações. É como se eles se considerassem como reais pessoas que poderiam realmente trair o seu Senhor. É interessante perceber isto, mas eles estão duvidando deles mesmos e pensando, eu posso ser capaz de trair o meu Senhor? Será que sou eu, Senhor? Veja que momento, meus irmãos, para um autoexame do coração dos discípulos naquela ocasião, perguntando sinceramente isto. Mas é interessante, um outro homem fazia a mesma pergunta. No final do que é dito e apresentado em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, o texto vai nos dizer o seguinte, no versículo de número 25. Vejam Judas. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Tu o disseste, Judas. Ele questiona. Nós sabemos, meus irmãos, ele estava determinado a fazer o que estava para fazer. Não se trata de alguém que está fazendo uma pergunta sincera, não se trata de alguém que está fazendo o exame sincero do seu coração. E, meus irmãos, isto já nos ensina algo também. Diferentemente da postura que nós podemos pensar hoje pela manhã acerca de Judá, de alguém que, ao contemplar um pecado, se eleva em autojustiça, como se fosse alguém santo. Nós devemos ser aqueles que estarão sempre desconfiados de si mesmos. Nós seremos sempre aqueles que estarão sempre desconfiados das nossas melhores razões, inclusive, das nossas melhores intenções, inclusive do nosso próprio coração. Porque, meus irmãos, nós somos pecadores. Como podemos imaginar que sempre agiremos bem? Não podemos imaginar isto. Se nós nos dermos ao trabalho de fazermos um autoexame do nosso próprio coração, nós iremos constatar, meus irmãos, com tristeza, a realidade da miséria do nosso coração pecaminoso. E diremos semelhantemente ao apóstolo Paulo, que disse em Romanos capítulo de número 7, que nós lemos aqui. Nós lemos o apóstolo Paulo declarando palavras tão marcantes. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas frequentemente nós ignoramos esta realidade, meus irmãos. Os puritanos faziam um exercício muito grande disto. Isto, inclusive, faz com que alguns imaginem e comecem a pensar e entender, puxa, eis a razão de muitos deles conseguirem falar tanto sobre tantos pecados, com tanto detalhe, da miséria do coração do homem, e muitas vezes até se encontrarem como que melancólicos, tristes, abatidos. Por que razão? Porque esses homens, meus irmãos, olhavam para os seus corações a fim de ver se havia pecado. Inclusive, especialmente em ocasiões que estavam para se aproximar da ceia do Senhor, da sua mesa, como os discípulos do Senhor estavam aqui,
celebrando a Páscoa, e o povo do Senhor, nós hoje, para celebrar a ceia do Senhor. Como precisamos, meus irmãos, para nos aproximarmos da mesa do nosso Deus, olharmos para o nosso coração e vermos o que há de errado em nosso ser. No nosso peito, no mais profundo íntimo do nosso ser. É exatamente isso que é requerido de nós. A pergunta de número 176, tratando sobre como devemos nos preparar para celebrarmos a ceia do Senhor, vai falar sobre um exame que nós devemos fazer de nós mesmos, um verdadeiro autoexame. E como foi posto no boletim da nossa igreja, de propósito, o autoexame é necessário. E como tratado pelo próprio autor desse texto do nosso boletim, é um autoexame da nossa própria vida, em primeiro lugar, não dos outros. Não é para ficar olhando, peraí, mas a vida de fulano ou cicrano. Não, mas peraí, você não vai conseguir vasculhar o coração de ninguém. Você deve se preocupar com a realidade do seu próprio coração. Examinando a sua miséria, as suas fragilidades, a iniquidade que há em você mesmo. E fazer um autoexame, não a partir de você somente, como se você fosse o árbitro que vai julgar a miséria do seu coração. Mas pela Escritura Sagrada. É isto que vai revelar a obscuridade do nosso coração. É a luz do Evangelho que vai revelar quão negro é o teu coração. Quanto negro é o nosso coração. Ah, meus irmãos, quantos pecados há em nós e no nosso coração. O propósito do autoexame não é ver se somos salvos ou temos fé, porque o autor vai dizer que isso seria uma impossibilidade. Aqueles que não têm fé não podem realizar um autoexame verdadeiro. E aqueles que têm não devem duvidar ou encorajar dúvida em si mesmos, questionando a sua salvação. Dúvida é pecado. Antes, o propósito do autoexame é determinar se estamos na fé, isto é, vivendo em toda piedade e honestidade e andando por fé diante de Deus. Fundamental isto na nossa caminhada. Então, meus irmãos, o autoexame, ele vai visar algumas coisas, e o autor vai pontuar 3 coisas. Nossa própria pecaminosidade, como devemos fazer isso diariamente, para ver os nossos pecados. Tenha certeza, você vai ficar espantado com o seu pecado. Não somente isto, ele vai dizer, a obra da graça de Deus em nós e por nós, para vermos como estamos em Cristo, o nosso união com Cristo, o nosso estado junto ao nosso Senhor Jesus Cristo e as graças dele sendo avançadas, aperfeiçoadas em nós, para nós termos dimensão de como temos caminhado em Cristo e também o nosso chamado a viver em obediência e santa gratidão a Ele, para vermos, será que eu tenho caminhado de um modo reto diante do meu Senhor? Será que eu tenho uma vida de consagração ao meu Deus e uma vida de gratidão ao meu Senhor? Meus irmãos, são muitas coisas para nós vasculharmos na nossa vida. E nós só conseguiremos fazer isto se nós pararmos de olhar para os outros e olharmos para dentro de nós mesmos. E precisamos fazer isto o tempo inteiro. E quando nos aproximamos da mesa do nosso Senhor, também devemos perguntar com os discípulos, desconfiando da nossa suposta bondade, desconfiando de nós mesmos, dizendo, porventura, sou eu, Senhor? Sou eu este homem que fará tal mal contra o Senhor, traindo-o? Não duvidemos, meus nós podemos trair o nosso Senhor.
e muitas vezes nós traímos o nosso Senhor. Então Cristo vai acrescentar ainda dizendo, respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Então, notem que, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele está plenamente convicto disto. E aquilo amedronta ainda mais os seus discípulos. Ele não vai deixar claro aqui, no texto de Marcos, quem era aquele homem. Quem era o que haveria de trair ele naquele momento. Meus irmãos, ainda que nós possamos pensar assim, de forma alguma eu faria o que Judas estava para fazer. De forma alguma eu pensaria em trair o meu Senhor. Mas, meus irmãos, nós traímos a Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que concede a nós as mesmas dádivas graciosas que concedeu a Judas naqueles dias. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, não somente materiais para a nossa própria subsistência, mas Ele nos concede bênçãos do Evangelho. E como nós deveríamos realmente ser gratos a Ele, vivendo uma vida de fidelidade a Ele. Mas nós traímos o nosso Senhor. Assim como o povo de Deus no passado adulterava, traindo o Senhor, seguindo após outros deuses. Quantas vezes nós não traímos o nosso esposo, o Senhor, servindo aos nossos ídolos nesta vida? Servindo aos nossos próprios prazeres nesta vida? Servindo e fazendo os nossos próprios interesses somente nesta vida? Ignorando as palavras do nosso próprio Senhor para nossas vidas? Fazendo somente a vontade da carne, muitas vezes do mundo e de Satanás, e não a vontade de Cristo. Nós traímos o nosso Senhor, meus irmãos. Semelhantemente a Judas, não podemos imaginar que somos tão bons assim e que Judas não chega nem aos nossos pés de piedade. Não somos tão piedosos como imaginamos que somos. Não somos tão santos como imaginamos que somos. Somos muito capazes, meus irmãos, de fazermos as maiores atrocidades nesta vida. Se não fosse pela graça de Cristo e nos frear, coisas piores que as coisas que Judas fez no passado faríamos. Mas é certo, meus irmãos, nós traímos o nosso Senhor. E você deve saber de todas as vezes que você fez isso na sua vida. Todas as vezes que você trai o seu Senhor, você certamente sabe do que está fazendo. Assim como Judas estava fazendo. Mas ele estava determinado a fazer. Ele não arredava o pé. Mesmo Cristo, dando esses 2 alertas, ele não dá ouvidos. É assim conosco. Com frequência o Senhor nos dá alertas, nos dando oportunidades para nos arrependermos dos nossos pecados. Mas nós fingimos como se aquilo que está sendo dito não é para nós ou conosco. Fazemos exatamente como Judas. Sou eu, Senhor. Não é fulano de tal, não. Não é Beltrano. Não é aquele cara ali na frente, não é fulana. Não é meu esposo. Não, meus irmãos. Não podemos agir assim nunca. Nunca. Mas é assim que, lamentavelmente, nós muitas vezes agimos e não deixamos o pecado, nós seguimos em frente com o pecado. Como se não houvesse Cristo, ou como se Cristo não estivesse falando conosco. Isto é terrível. É terrível ignorar a voz de Cristo. Assim como é terrível, meu irmão, e como é chato, e você se sente triste quando você fala algo e alguém despreza. É exatamente isso que nós fazemos com Cristo muitas vezes. Ele te chamando ao arrependimento. E você dando
as costas para ele, determinado a fazer a sua própria vontade. O fim é sempre amargo. Cristo, então, meus irmãos, vai terminar o texto no versículo de número 21, dizendo assim: pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Filho do Homem é um título muito conhecido acerca de Cristo, muito usado no Novo Testamento, uma referência a Ele mesmo, ao Deus encarnado. Ele está dizendo: eu sou o Filho do Homem, eu sou o próprio Deus encarnado. Não somente Deus, mas homem, plenamente divino e plenamente humano. Este título aponta para estas realidades acerca de Cristo. Mas ele vai dizer: pois o Filho do Homem, como está escrito, a seu respeito. Ele vai, e veja, é interessante, o que nós percebemos, meus irmãos, neste verso número 21, é o que nós podemos chamar de soberania de Deus e responsabilidade humana. Cristo vai apontar aqui sobre a grandeza da soberania de Deus e a responsabilidade do homem pelos seus atos. Cristo está convencido, meus irmãos, que ele terá de experimentar isto, inclusive a traição, porque isto foi determinado e ele teria necessariamente de passar por isto. Notem, não somente a convicção de Cristo a isto, meus irmãos, mas a plena consciência de Cristo, de que isto foi determinado por Deus e que é irrevogável, deve acontecer, porque é decreto de Deus e é necessário. Mas notem também a sujeição de Cristo a isto. Ele se sujeita a isso. Ele entende que a vontade de Deus, o Pai, ele precisa fazer. Ele sabe que ele precisa, então, cumprir toda a vontade do Pai, não a sua. Porque ele estava consciente de que se ele não padecesse aquela morte de cruz, a ira de Deus cairia sobre os pecadores. Ele precisava experimentar a ira sobre si. Ele precisava derramar o seu próprio sangue para redimir os eleitos dele. Por essa razão, frequentemente, nós vimos nas exposições aqui em Marcos, ele frequentemente vai dizer: é necessário. Mas é necessário. E era necessário, de fato, que tudo isso acontecesse. E ele vai exatamente como está determinado. Mas ele vai acrescentar, irmãos: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Aqui ele vai colocar a responsabilidade do homem em evidência. Foi Deus que determinou tudo isso. Eu vou como está determinado. Mas aquele que está traindo a mim é responsável pelo que faz. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Porque o que é que pode acontecer com ele? Ao entregar-me nas mãos dos malfeitores, este homem padecerá juízo eterno. Ai deste homem que experimentará coisa muito amarga. Meus irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos pecados, assim como Judas era responsável pelo pecado cometido. O Senhor Deus é soberano e tem os seus planos. Mas este Deus não pode ser culpado pelos pecados dos homens. Os homens sempre são responsáveis pelos seus maus atos. Eu e você somos responsáveis pelos nossos pecados. Ainda que saibamos que Deus é soberano e que não há absolutamente nada neste mundo que não seja a vontade deste Deus.
os seus pecados envolvidos na vontade soberana de Deus, eterna. É algo difícil de compreender, não é? A realidade. Você é culpado pelas suas próprias faltas. Assim como Judas, ele terá um fim amargo, como fruto do seu pecado. Nós, nas nossas falhas, experimentaremos, muitas vezes, juízos temporais do Senhor nesta vida e consequências naturais dos nossos próprios pecados, por causa da nossa própria escolha livre de nos envolvermos com eles e muitas vezes traindo nosso Senhor, cometendo horrores diante dele. Certo, meus irmãos, que se estamos em Cristo, não teremos o mesmo fim que Judas. De forma nenhuma. Mas podemos experimentar juízos temporais nesta vida e consequências dos nossos pecados. Mas se nós temos caminhado segundo a nossa própria vontade, meus irmãos, de fato, e somos culpados pelos nossos próprios pecados, não é o outro que é culpado, nem Deus, mas nós mesmos. Façamos exatamente aquilo que Judas não fez. O que é que eu e você precisamos fazer se somos semelhantemente a Judas, traidores de Cristo? Devemos, meus irmãos, ouvir a Cristo que nos conclama diariamente: arrependa-se do seu pecado e ande em obediência à minha vontade. Devemos ouvir a voz dele, meus irmãos, e aproveitar a graça dele que chama diariamente para uma reconciliação com ele. Reconciliemo-nos com o nosso Deus, contra quem nós temos pecado. Abracemos as oportunidades que ele nos tem dado nesta vida para abandonarmos os nossos caminhos maus e para vivermos para o nosso Senhor. É exatamente isso que você deve fazer como crente, você que conhece Cristo. Mas você também que não conhece a Cristo, saiba que você tem recebido do Senhor dádivas extraordinárias nesta vida, semelhantemente a Judas. E que você é chamado por Deus ao arrependimento e à fé em Cristo. E que se você não está em Cristo, e se você não se arrepender dos seus pecados, o seu fim será igual ao fim de Judas. Judas experimentou e experimenta juízo eterno. E este será o seu fim, se você não correr para Cristo. Arrependa-se, jovem, arrependa-se, criança, arrependa-se, homem, arrependa-se, velho, dos seus pecados e corra para o Senhor Jesus Cristo. Não seja um rebelde contra Ele. Ouça a sua voz que graciosamente o chama ao arrependimento dos seus pecados e à fé no nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele realmente foi como estava determinado. Ele morreu nas mãos de iníquos. O plano de Judas, ou melhor, o plano soberano de Deus foi concretizado. Ele morreu para a nossa salvação. E Cristo está aí sendo oferecido livremente para você. E você deve se render a este Senhor. Somente nele você encontrará refúgio no dia da vingança do nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós somos, Pai, teus filhos, mas filhos que muitas vezes caminham de modo torto,
pecando contra ti. Quantas são as vezes, Senhor, que nós traímos o Senhor, andando longe dos teus caminhos, vivendo, ó Deus, para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios interesses nesta vida. Ó Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que traímos a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, a andarmos nos Teus caminhos, a amarmos fazer a Tua vontade somente e a termos alegria nisto, Senhor. Ajuda-nos a vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e sustenta-nos nos Teus caminhos. Não permite, Pai, que resvalemos os nossos pés caminhando para longe do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.